A gente segue nesse assunto, né? Os cofres públicos, a maneira como o governo eleito vai administrar o orçamento para o ano que vem, de que forma vai estourar o teto de gastos. E o aumento de gastos proposto pela PEC da transição deve levar a uma rápida piora nas condições das contas públicas brasileiras. Isso de acordo com um relatório que foi divulgado ontem pelo Banco Inter. Olha aqui. É esse o destaque vindo lá do nosso portal cnnbrasil.com.br. O furo de 120 bilhões, lembrando que o que 120 bilhões, lembrando que o que está em discussão pode chegar a até 200 bilhões se passar a proposta mais ampla, né, mais rechonchuda do governo eleito, levaria a um déficit de 0,8% nas contas públicas em 2023, foi o que disse esse levantamento do Inter. O banco piorou as projeções do déficit brasileiro e da dívida pública depois da divulgação da PEC do estouro na semana passada. Olha aqui a reportagem assinada pela Juliana Elias, do CNN Brasil Business. Essa PEC do estouro, né, que está sendo discutida para garantir o pagamento de R$600 do novo Bolsa Família, do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, e outros programas sociais no orçamento do ano que vem, deve levar a uma rápida piora nas condições das contas públicas brasileiras. Com isso, tanto o resultado primário quanto a evolução da dívida pública do Brasil devem ficar pior do que aquilo que já tinha sido visto para 2023 e para os anos à frente. Ou seja, a gente não está falando só de 2023. A longo prazo, isso também vai reverberar nas contas públicas. Nas estimativas do Banco Inter, as despesas do governo devem crescer 5% acima da inflação no ano que vem, na comparação com 2022. E essa conta representa um aumento de 120 bilhões das despesas acima do teto de gastos, chegando ao total de 190 bilhões, minha gente. Então, a previsão mais pessimista para as contas brasileiras, para a dívida brasileira também, a partir do ano que vem. A reportagem completa está lá no nosso portal. QR Code está aí na telinha para você ler em detalhes. Mas a gente continua aqui nesse assunto porque, para entender melhor essa projeção feita pelo Banco Inter, a gente conversa agora com a Rafaela Vitória, que é economista-chefe do próprio banco. Já chega aqui para a gente para detalhar tudo isso, né, Rafaela? Primeiro, muito bom dia para você. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos. Rafaela, vou pedir detalhes de a maneira com que vocês levaram em consideração essa PEC, né, essa minuta, pelo menos que já foi apresentada na semana passada, para refazer esses cálculos. Na verdade, a gente está trabalhando com algumas análises de cenários, né, considerando que a PEC ainda é uma proposta e o número final, ele vai depender de várias negociações, né, como colocou aí bem o Molica. A gente está vendo uma negociação entre o governo e o Congresso para se definir esse número. A gente quer mostrar que um número de 120 bi, que seria ali um meio termo entre os 70 bi, que é uma proposta menor, e os 200 bi, que chegou a ser ventilado ali pela PEC, ainda assim é um número muito significativo, com impacto fiscal muito negativo. Quando a gente coloca 120 bi a mais de gastos para o próximo ano, a gente não só tem a consequência de transformar o superávit desse ano em déficit, mas a gente também piora as expectativas para frente. As premissas que a gente trabalha daqui para frente, com um rombo desses no próximo ano, elas ficam mais pessimistas, como o custo da dívida, por exemplo. As expectativas de juros, elas subiram. Isso vai ter um impacto maior sobre a dívida pública e, com isso, essa convergência, né, essa trajetória da dívida pública, ela fica mais distante, né, de uma queda como a gente gostaria. 120 bilhões de gastos a mais do que está proposto na PELOA desse ano significa uma expansão fiscal muito elevada, são 5% a mais de crescimento de gastos e significa também que a gente vai sair de um déficit, de um superávit que está estimado esse ano em cerca de 1,2% para um possível déficit aí até próximo de 1% para o próximo ano. Rafaela, bom dia. O Rafael Colombo falando aqui. Acho que a senhora já estava acompanhando o programa. A gente estava falando agora há pouquinho sobre a falta de dinheiro da Polícia Federal para emitir passaporte, né? E a gente tem ouvido aí os líderes da equipe de transição, gente da política, dizendo o seguinte: olha, o orçamento que nós herdaremos do governo Bolsonaro não prevê dinheiro para uma série de programas, como farmácia popular, como a necessidade de pagamento do piso nacional
Nacional da Enfermagem, isso sem falar no Bolsa Família, no 150 a mais para crianças, lembrando que os 600 também eram promessa do presidente Bolsonaro. Então, o que o governo eleito está dizendo é o seguinte, olha, a gente tem um orçamento que, para cumprir o teto, deixou de fora uma série de serviços que o governo eleito considera essenciais. Então, até que o governo eleito, se quiser, tenha a condição de manobrar o orçamento, eventualmente desvincular receitas, que o orçamento é todo congelado, como fazer para chegar com um orçamento que não foi feito por esse governo, atendendo a demandas que são legítimas, né, da sociedade, como passaporte, remédio, programa social, e ao mesmo tempo não estourar a porteira? Dá para combinar essas duas coisas ou não? Bom, Rafael, você colocou um ponto muito importante, né? Existem sim falhas no orçamento para o próximo ano, mas é importante a gente separar o que são necessidades críticas, né, que o orçamento deixou de fora e o que são demandas. Por aumentos de gastos que podem sim ser postergadas, né? Então, existe hoje uma estimativa, a gente fez nesse relatório também, uma estimativa que cerca de 70 bilhões de aumento de gastos, além do que está proposto na PELOA, que ainda assim significa um furo de teto de quase 130 bilhões, né? Lembrando que a PELOA já tem também gastos extra-teto do Fundo de Educação, do Distrito Federal. Então, a gente estaria falando de cerca de 70 bi para recompor esses gastos com a farmácia popular e outros programas que foram cortados seriam suficientes nesse momento. Agora, para os próximos anos, é importante a gente fazer um processo de revisão das políticas públicas. Acho que vale lembrar que esse orçamento hoje, se a gente incluir aí mais 70 bilhões de gastos para programas críticos, ele responde aí por mais ou menos 18% do PIB. É um gasto muito significativo para país emergente, até mesmo para um país desenvolvido. O Brasil tem um gasto público muito elevado. É possível fazer, sim, remanejamento, é possível fazer revisões de programas, tanto programas sociais como programas de investimentos, para que a gente possa ter uma alocação mais eficiente do orçamento sem simplesmente precisar aumentar gastos. Porque a gente também tem um outro problema do outro lado das contas públicas, que é o lado da receita. Se a gente quiser ampliar os gastos, sem rever, sem fazer nenhuma revisão do que são gastos hoje obsoletos, que poderiam ser revistos, a gente precisa aumentar a receita, né? E aí, da onde que vão vir esses recursos, né? Então, é importante o próximo governo fazer uma avaliação melhor dos programas atuais. Eu vou dar um próprio exemplo do programa do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família. Ele pode ser redesenhado. O cadastro único está defasado, então existe uma alocação mais eficiente que pode ser feita com o mesmo volume de recursos para combater a fome, para fazer esse auxílio para as famílias de mais baixa renda de maneira mais eficiente. Caso contrário, a gente precisa buscar fontes, né? O governo com uma dívida pública hoje 75%, com um custo de dívida hoje que ultrapassa 6% em termos reais, ele tem pouco espaço para criar, né, para trabalhar com déficits e para aumentar esse endividamento. Rafaela, eu já vou passar para a Priscila, mas antes deixa eu só pedir para você continuar nessa linha de raciocínio. Por que a gente não vê essas discussões sendo feitas hoje, essas sugestões, por exemplo, de rediscutir alguns gastos e trazer para a discussão também a arrecadação para o ano que vem? Isso não está na pauta, por que a gente não vê isso tão no foco? Eu acho que hoje tem uma pressa, né? O tempo é curto para uma aprovação de PEC e o foco está todo no aumento de gastos. Para se fazer uma revisão mais ampla de alguns programas, a gente precisa de um tempo maior e de um debate, né, dentro do Congresso, um debate mais amplo, uma proposta que seja mais eficiente. A gente precisa de tempo para esse estudo. Eu acho que por isso que a gente considera aí um aumento emergencial de cerca de 70 bi, sem aprofundar nesses estudos, a gente considera razoável. Acima disso, é importante que esses estudos sejam feitos, né? Eu vou dar um exemplo, né? Um aumento de 150 por criança, por família. Esse é uma distribuição importante, né? Que o Bolsa Família fazia melhor do que o Auxílio Brasil, que é uma distribuição com base em necessidades de cada família. Isso precisa ser revisto e estudado. Então, eu acho que precisa mais tempo
tempo para que esse aprofundamento sobre a distribuição do orçamento seja feito. Legal. Agora sim, vou chamar para cá a Priscila Yazbek, que também tem uma pergunta para te fazer. Oi, Pri. Oi, Stephanie, Rafaela, obrigada pela entrevista. Rafaela, uma discussão importante sobre como otimizar os gastos também fala sobre política, né, e sobre o chamado orçamento secreto, que são as emendas de relator. A professora Elida Graziani, que é uma especialista em contas públicas, faz um estudo muito profundo sobre como essas emendas de relator ganharam poder e conseguiram ter um espaço maior no orçamento, e isso aconteceu muito também ao longo do último governo, ao longo dos últimos governos nesse passado recente, talvez na última década. A minha pergunta é, a gente tem hoje previstos aqui, eu tô vendo aqui no Siga Brasil, no site do Senado, são 34 bilhões de reais em emendas, né, previstas para esse ano, 16,5 bi, que são as chamadas emendas de relator, que compõem o orçamento secreto. É um dinheiro ali que não tem muita transparência, não se sabe muito como vai ser usado. A minha pergunta é, algum governo vai conseguir fugir dessa pressão que o Centrão faz e desse poder que o Centrão está ganhando sobre o nosso orçamento? E isso já, conectando com a nossa discussão agora de PEC da transição, já tem também toda uma discussão de o Centrão querendo institucionalizar as emendas de relator agora nessa discussão da PEC da transição para conseguir fazer passar a PEC da transição. Qual que é a tua visão sobre isso? Perfeito, Priscila, esse é um ponto importante, e até fazendo um gancho com a pergunta anterior, né, por que não se discute, né, revisão de gastos? Eu acho que a gente acabou ficando preso, né, o Congresso e o Executivo, nesses montantes, né, do orçamento que estão divididos, e não se discute essa revisão, não se discute um estudo da eficiência de alocação desses gastos, e ficou mais prático se discutir simplesmente o aumento do orçamento ao invés de uma revisão desses orçamentos. As emendas, elas teoricamente poderiam ser bem aplicadas, né? São propostas dos deputados que teoricamente vêm, né, das suas regiões, vêm de estudos onde há necessidade de recursos para pequenos projetos, pequenas obras, na saúde e na educação. Então, na teoria, não haveria nenhum problema com gastos com emendas parlamentares. Na prática, o que a gente viu nos últimos anos, como você colocou, vem desde antes, né? Vem desde do governo Dilma, que as emendas se tornaram impositivas. A gente perdeu a transparência na alocação desses recursos. E eu volto no ponto, não só da transparência da alocação de recursos de emendas, mas de uma forma geral, existem vários programas de gastos dentro do governo que ficam obsoletos ao longo do tempo, e o Brasil ainda não tem essa prática de revisão orçamentária, né? Existe o termo em inglês, né, o spending review, que é quando você faz uma revisão, né? Você tem um programa como Bolsa Família, passado 2, 3 anos, você faz uma revisão. Aquele programa foi eficiente? Ele cumpriu o seu papel? Se sim, vamos mantê-lo, se não, vamos reformulá-lo ou excluí-lo. Então, é importante esse processo de revisão de programas, que, aliás, foi contemplado na PEC emergencial, que foi aprovada em 2021, que passe a fazer parte do orçamento público, das políticas públicas, esses programas de revisão. E eles podem ser implementados tanto para as emendas como para outros programas do governo federal. Isso pode melhorar bastante a alocação de recursos públicos no Brasil. Bom, a gente conversou aqui na CNN com a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com a gente aqui. Bom trabalho para a senhora. Até a próxima. Obrigada a todos e bom dia. Bom dia.